Você já sentiu em algum momento da vida como se estivesse atravessando um corredor longo e silencioso, onde o único som que se ouve é o eco dos seus próprios passos? Pois bem, há dias em que o silêncio de Deus parece tão denso que a nossa mente começa a sussurrar mentiras perigosas. Daí nos perguntamos: será que Deus ainda se importa comigo? Será que minhas falhas afastaram Deus de mim? Será que Deus me esqueceu no meio da multidão? Essa sensação de abandono é uma das dores mais profundas da nossa alma. É o medo de ser descartado quando não somos mais úteis, ou quando o peso dos erros ou pecados parecem grande demais. Mas hoje, convido você a respirar fundo. Existe uma promessa antiga, escrita com a firmeza de uma rocha, que atravessa os séculos para alcançar o seu coração agora. Em Salmos, capítulo 94, versículo 14, está escrito: pois o Senhor não abandonará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Atualmente, vivemos tempos de conexões frágeis. Amizades se desfazem por mensagens não respondidas e laços se desgastam até o rompimento por coisas bobas do dia a dia. Estamos acostumados em descartar tudo, inclusive amizades, relacionamentos, pessoas. Por isso, projetamos em Deus essa fragilidade humana. Achamos que se falharmos, Ele nos riscará da lista. Se demorarmos a aprender, Ele perderá a paciência. Mas o Criador do céu e da terra não opera nessa lógica do descarte. Vou jogar fora ou abandonar. Quando o salmista escreve que o Senhor não abandonará o seu povo, ele fala de uma decisão baseada na fidelidade, não no merecimento. Imagine um pai que segura a mão de um filho pequeno em meio a uma multidão. O filho pode se distrair, mas o pai aperta o passo e também aperta a mão pequenina da criança para ele não a perder. Ele não solta a mão dela porque aquela criança é sua herança, assim como você também é a herança de Deus. Ser herança significa ser algo valioso que se guarda e se protege. Você não é uma coisa qualquer nesta terra, nem um número em uma estatística. Você é propriedade exclusiva de um Deus que investiu tudo por você. Um Deus que pagou um preço tão alto que jamais irá abandonar você. Talvez você esteja enfrentando uma temporada de perdas. Talvez o desamparo que sente seja fruto de uma porta que se fechou. Nessas horas, o Salmo 94:14 se torna o nosso chão. Ele nos diz que mesmo quando a justiça parece tardar, o Senhor permanece. Ele não nos desampara porque somos perfeitos, mas porque Ele é fiel à sua própria palavra. Pense na história do povo de Israel. Quantas vezes eles viraram as costas, quantas vezes eles erraram. No entanto, a Bíblia é a crônica de um Deus que persegue o seu povo com amor. Ele disciplina e corrige, mas nunca abandona. O abandono é a ausência de cuidado, e Deus nunca está ausente. Às vezes, o que interpretamos como silêncio é, na verdade, Ele trabalhando nos bastidores, preparando a nossa estrutura para o que está por vir. Deus se descreve como o pastor que deixa as 99 ovelhas para buscar a única que se perdeu. Se o pastor estivesse disposto a abandonar alguma ovelha, teria ficado com o grupo em segurança, mas não. O coração de Deus bate forte pela ovelha caída e perdida. Se você se sente essa ovelha hoje, saiba que os passos que ouve ao longe não são de um juiz vindo para condenar, mas do bom pastor vindo para resgatar você. Como essa promessa muda a sua vida prática? Ela altera a forma como você encara o desemprego, a doença ou o luto. A mudança começa na segurança interna. Quando você sabe que não será abandonado, você para de viver com medo. O medo do futuro perde a força porque o amanhã pertence a Deus que prometeu estar com você. Você para de mendigar a aceitação humana porque a aceitação mais importante já foi conquistada na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Isso nos dá coragem para enfrentar os desertos. O deserto é lugar de isolamento, mas nunca de abandono para quem pertence a Deus. No deserto, houve o maná, a nuvem e a coluna de fogo. O seu momento de dificuldade não é um sinal da ausência de Deus, mas um palco para a manifestação da sua providência divina. Confundimos não ser abandonado com não ter problemas. Mas a Bíblia nunca prometeu uma viagem sem tempestades. Ela prometeu que o barco não afundaria porque o Mestre está a bordo.
O Senhor não nos observa da margem, Ele atravessa o mar conosco. Olhe para as cicatrizes da sua vida. Cada uma delas conta uma história de sobrevivência. Se você chegou até aqui, não foi apenas por sorte, foi porque houve uma mão invisível sustentando o seu braço quando você achou que ia cair. Foi porque naquele dia em que tudo parecia insuportável, uma paz inexplicável invadiu o seu coração. Isso é o Salmo 94:14 em movimento. É Deus dizendo: filho, filha, eu estou aqui contigo. Mentalize agora a situação que mais te aflige. O problema financeiro, o conflito familiar ou uma tristeza profunda. Coloque sobre essa dor a luz desta verdade. Deus não vai te deixar sozinho nisso. Repita mais uma vez: Deus não vai me deixar sozinho. Você é a herança dele e Deus cuida de você a todo instante. O mundo até pode falhar, pessoas podem ir embora da sua vida, o sistema pode ser injusto, mas o Senhor é o ponto fixo em um universo que não para de girar. Ele é a âncora. Deus é a nossa referência. Quando todos os outros se forem, Deus permanecerá. A sua presença é suficiente para preencher cada vazio que a vida deixou. Portanto, levante a cabeça. Não aceite o rótulo de que você foi esquecido. A fidelidade de Deus não depende da sua constância, mas do caráter dele, que é imutável. Caminhe hoje com a confiança de quem é amado de forma incondicional. A jornada pode ser longa, mas o destino é seguro. O caminho pode ser estreito, mas o guia é fiel. Descanse, o Senhor não abandonará o seu povo. Se essa mensagem renovou as suas forças hoje, não guarde essa esperança apenas para você. Muitos ao seu redor podem estar se sentindo desamparados e também precisam saber que existe um porto seguro. Convidamos você a fazer parte da nossa jornada aqui no canal As Palavras Bíblicas. Siga o canal para fortalecer sua fé diariamente. Comente sua reflexão. Escreva: "Eu sou herança do Senhor", para selar essa palavra no seu coração. Compartilhe este vídeo com alguém que se sente sozinho hoje. Seja o instrumento de consolo na vida de um amigo. Que a paz de Deus guarde o seu coração. Até a próxima reflexão em As Palavras Bíblicas.